Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje nós estaremos aí sendo edificados pela Palavra, tratando a respeito da integração do novo crente à igreja. Você é o nosso convidado, venha e seja abençoado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Nós vamos fazer uma leitura aí no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 28. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 28. Quero trazer uma mensagem para os irmãos. Na última terça-feira, não a última agora, mas na última que eu estive aqui, na última eu não estava, mas no último ensino que eu transmiti para os irmãos, eu falei sobre as prioridades da igreja. E hoje eu gostaria de dar continuidade naquele assunto, falando não mais de prioridade, mas dando continuidade neste assunto que é o ministério da igreja aqui na terra, que são ofícios que são exercidos pela igreja. O capítulo 6 de João, versículo de 28, nos diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão.
Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Graças a Deus. Quero chamar os irmãos para nós repetirmos aqui o versículo de número 37. Vamos lá? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender a Igreja de Deus, que somos detentores aqui na terra do grande ofício ministerial dado pelo Senhor Jesus Cristo, um ofício do ministério da reconciliação, que nós encontramos na palavra de Deus, outorgado a nós, a igreja, para que, como igreja, exercêssemos este ministério ao longo do tempo dos gentios ou do período da igreja aqui na terra. O ofício do ministério da reconciliação. Ministério que muitas vezes não é entendido, não é compreendido pela maioria dos irmãos e até mesmo por pastores, achando que nós somos detentores do ministério do juízo, de penalizar as pessoas, de mandá-las para o inferno. E nós podemos entender claramente pela palavra de Deus que não é este o nosso papel, nem tampouco foi este também o do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não encontramos nenhuma vez Jesus exercendo juízo sobre ninguém aqui na terra. O único juízo proferido pelo Senhor que nós encontramos na palavra de Deus foi quando Ele determinou a uma figueira que não estava dando fruto, que ela morresse. Esse foi o único juízo proferido pelo Senhor. Mas se não esse, e esse proferido a uma planta, a uma fruteira, trazendo assim um ensino, um simbolismo para que também nós produzíssemos fruto, porque senão teríamos talvez, ou com certeza, o mesmo destino daquela figueira. Mas nós vemos sempre o Senhor
exercendo a misericórdia, exercendo a reconciliação, sempre procurando uma solução, um caminho para que aquelas pessoas que se achegavam até ele, elas jamais se perdessem. Ele nunca fez isso. Uma certa vez, nós encontramos na palavra de Deus que foi trazida até a presença do Senhor uma mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério, e esta prática, naquela ocasião, era uma prática que, pela lei, ela poderia, aquela mulher, ser morta, apedrejada. As pessoas poderiam exercer o juízo sobre ela. E trouxeram então aquela mulher até a presença do Senhor, tentando experimentá-lo. Disseram: essa mulher foi pega em um ato de adultério, e a lei de Moisés manda que ela seja morta, apedrejada. Ela vai para o inferno desse jeito. E a Bíblia diz que Jesus, quando aquela mulher se aproximou dele, foi trazida até ele, ele estava abaixado, ele então continuou abaixado e começou a escrever na areia. E enquanto ele escrevia ali na terra, talvez, na areia, ele disse as seguintes palavras: aquele que não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Se tivesse alguém ali entre aqueles que não tivesse pecado, então atirasse a primeira pedra. Aquela palavra de Jesus fez com que aquelas pessoas fizessem uma reflexão sobre a sua própria condição, a sua condição espiritual. Cada uma daquelas pessoas começaram agora a pensar em si mesmo, a se lembrarem dos seus malfeitos, dos seus próprios pecados, das coisas erradas que eles também faziam. E por causa da palavra do Senhor, aquilo que foi denunciado na consciência deles não lhes dava o direito de atirar a primeira pedra. E então a Bíblia nos diz que eles foram se retirando um a um. Aleluia! Começaram a se retirar, e daqui a pouco o Senhor levantou a sua cabeça, e quando ele olhou, ele não viu mais ninguém, só viu aquela mulher que estava ali na sua frente. E Jesus então questiona para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher respondeu: eles já foram, Senhor. É porque todo mundo aí tem alguma coisa, todo mundo tem um probleminha aí. Foram todos embora, todos se retiraram. Jesus agora então diz para aquela mulher: então agora vai tu e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Vai tu e não peques mais. Jesus, ele não exerceu o juízo. A carta, ou melhor, o Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo 16, diz que ele amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele veio não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Por isso que ele diz aqui, olha: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. E é sobre isso que eu quero falar para os irmãos, sobre esta grande missão da igreja. Nós falamos sobre as prioridades outro dia, hoje nós vamos falar sobre esta missão da igreja. A igreja
que hoje tem realizado grandes movimentos. Nós vemos a igreja hoje fazendo mega eventos, eventos grandiosos, onde são gastos muito dinheiro, recursos, são feitos investimentos, paga-se caro para organizar um evento com o objetivo de aglomerar pessoas. Chama um pregador de longe, a passagem de avião, cantor e banda e não sei mais o que. Estamos fazendo grandes movimentos hoje. Deus tem abençoado a igreja tem condição de fazer grandes movimentos. Muitas pessoas são atraídas, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador, mas depois nós não damos importância, nós nem sequer nos lembramos de pegar o nome dessas pessoas, de saber onde mora, ou quando nós pegamos, nós não vamos atrás para saber, não procuramos integrar aquela pessoa. Nós estamos fazendo grandes investimentos, mas na hora de cuidar dessas conquistas, pouco ou quase nada tem se feito, tem se realizado. Estamos fazendo pouco. A nossa igreja, especificamente, é conhecida aí como uma boa parideira, que gera muitos filhos, mas que não cuida dos seus filhos. Nós somos conhecidos desta maneira, que nós não cuidamos dos nossos filhos. Falta de empenho. Não nos empenhamos. Empenho é o quê? Grande interesse. Não estamos nos interessando. Não estamos querendo saber daquela pessoa que veio, que foi impactada pela palavra, que ouviu a voz de Deus, que o Espírito Santo naquele momento falou com ela, e agora ela não sabe como é que funciona, como é que é agora. Nós não estamos nos preocupando. Falta de empenho. E isto tem sido para nós uma perca irreparável. Ou seja, uma perca que não se pode reparar, que nós não temos como recuperar, como suprir. Estamos deixando, não estamos nos empenhando, estamos deixando a coisa andar naturalmente. E todos esses investimentos que são feitos estão simplesmente sendo aí para satisfazer os crentes, satisfazer as pessoas de ver um pregador famoso, um cantor famoso. Mas aquele momento tão importante de nós quebrarmos todas as barreiras para que alguém tenha um encontro verdadeiro com Cristo, não está existindo o empenho da parte da igreja. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos. Nós precisamos manter isso como foco para nós.
de proporcionar esta integração. Quando eu digo proporcionar essa integração, é criar condições para a chegada e a permanência de um descrente ou de um novo convertido. Muitas vezes as pessoas chegam na nossa igreja, eles entram por aquela porta, isso aqui é um ambiente que eles não conhecem, eles não sabem onde ele vai sentar, ele não sabe onde é que ele pode sentar. E tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz a diferença na integração. Criar condições para a chegada, para a permanência do novo convertido. Como? A partir de como receber essas pessoas antes da conversão. Mesmo antes da conversão. Porque alguém, quando chega na igreja, a primeira impressão é a que fica. Aquela primeira impressão que a pessoa tem quando ela entra na igreja é a que fica marcada com ele. Se ele se sentiu bem recebido, se ele se sentiu bem acolhido no nosso meio, se ele sentiu que nós proporcionamos a ele hospitalidade, essa impressão é a que vai ficar marcada. Mas se alguém entra por aquela porta, quando ele ingressa dentro da igreja, se a sua percepção já for de um ambiente hostil, de hostilidade, de egoísmo, é isso que ele vai levar como impressão da igreja, não é outra coisa. A impressão que ele vai ter é essa. Alguém que sai da sua casa, que está à procura de alguém que lhe abra os braços, alguém que pegue em sua mão, alguém que lhe dê um abraço, que dê uma palavra amiga, que dê um sorriso para ela. Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás. Eu aprendi com as crianças, com criança pequena. Eu trabalhei num lugar onde as famílias eram assim, famílias brutas, um pessoal bruto. Quase ninguém tinha assim bons relacionamentos, mesmo familiar. Os filhos com os pais. E eu fui percebendo que no meio daquelas crianças que tinha naquela igreja que nós estávamos ali, muitas crianças iam para a igreja porque chegavam na igreja, elas recebiam um abraço, algo que elas não recebiam dentro da sua casa. Lá no seu lar ela não tinha o carinho dos pais, o abraço, o sorriso. E as próprias crianças, com a sinceridade no seu coração, elas sentiam prazer em vir novamente para a igreja, porque quando chegavam, eram abraçadas, eram amadas. Quantas pessoas que saem das suas casas porque estão saindo de um ambiente hostil, estão saindo de um ambiente de guerra, de confusão, e quando eles chegam aqui, o que eles esperam é serem bem tratados, serem bem recebidos, serem amados, serem abraçados. E essa é a impressão que as pessoas vão ter quando eles entrarem por esta porta, quando eles entrarem por dentro desta igreja. A primeira impressão é a que fica. A impressão que nós como crentes precisamos de dar
A impressão que vai estabelecer uma confiança. Não é algo de hipocrisia, mas é algo que realmente precisa de existir no nosso meio. Uma relação de confiança. Algo que precisa existir no nosso meio. Uma expressão de sinceridade. Uma expressão de sinceridade. De verdade. E quando a pessoa entrar e ela ter essa impressão dentro da casa de Deus, ela vai saber que realmente aqui é a casa de Deus. Vai saber que realmente aqui é diferente. Algo diferente está acontecendo aqui. E é esta a expressão que nós precisamos, né? Exercer o amor. Exercer o amor, não o amor de palavras, mas exercer o amor de prática, de ações. Evitar a hostilidade, evitar a arrogância. Às vezes nós tratamos tão mal alguém que entra para dentro da igreja. Pessoas às vezes são tratadas tão mal. E aí nós justificamos, porque é um bêbado, ou é porque é um drogado, né? Ou porque é um ladrão, ou é um assassino. Aí nós somos hostil com aquela pessoa. Se ela entrou para dentro desta casa, ela não quer receber hostilidade, ela vai receber lá na cadeia, lá no presídio. Lá ela tem pessoas que vão ser hostis com ela. Aqui ela precisa de ser amada. Aqui ela precisa de ser entendida. Aqui ela precisa de pessoas que se coloquem no lugar delas. Por que essa pessoa bebe? Por que essa pessoa prostitui? Alguém que sinta empatia por ela e ajude ela a sair daquela condição. Então nós precisamos exercer o amor, não o amor de palavras apenas, evitar a hostilidade, a arrogância, mas o amor verdadeiro, de ações. Às vezes, irmãos, alguém entra para dentro da igreja, nós nem notamos a pessoa, nós usamos de indiferença, né? Ficamos indiferentes com aquela pessoa. Um mal que hoje tem assolado toda a terra, nos grandes centros, as pessoas não se conhecem, as pessoas são indiferentes. Alguém está aí passando mal, sentindo, as pessoas ficam indiferentes à situação das outras pessoas. Mas aqui nós não podemos exercer isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para exercer este grande ministério de Deus aqui na terra, como igreja, com um propósito. Quando nós entramos para a igreja, aqui dentro, às vezes nós saímos de casa e viemos aqui para a igreja, o propósito, sem saber qual é o propósito do culto. Esquecemos daquelas prioridades que foi falada no último culto. Esquecemos dessa necessidade de estarmos aqui fazendo essa integração das pessoas. É ruim quando nós chegamos numa igreja e solicitamos para que se apresentem as pessoas que não são evangélicas, ninguém se levanta.
nós não estamos exercendo a nossa influência. Nós não estamos fazendo isso que eu acabei de dizer aqui, ó, nos empenhando. Hoje, não, se os crentes quiserem ir, bota aí um carro de som na rua para sair falando, não. As pessoas, a maioria foi ser crente porque tinha um amigo que era crente, um vizinho que era crente. Eu fui ser crente porque um colega meu de infância um dia aceitou Jesus, foi para minha casa, começou a pregar o evangelho para mim. Eu fui influenciado por ele, me fez pegar uma Bíblia, fazer a leitura de uma Bíblia para ver se realmente ele estava correto naquilo que ele me falou. Ou seja, ele exerceu a influência dele sobre mim. Às vezes nós deixamos as pessoas do mal, como nós dizemos aí, exercer a influência do mal para as outras pessoas. Elas levam alguém para a prostituição, levam para tantas coisas ruins. Eu estava vendo essa semana uma criança de 10 anos que levou outra de 11 anos para ir roubar. Exerceu a influência dele. Está vendo? E às vezes nós não temos nos empenhado em exercer a nossa influência para levar alguém a encontrar-se com o Senhor Jesus. Nós vemos que alguém, quando encontrou com Jesus, ali aqueles primeiros discípulos, encontrou com Jesus, depois foi correndo, voltou lá de novo, foi falar: olha, eu encontrei com o Messias, encontrou ele. Vem cá para você ver, vamos lá ver. Nós não estamos nos empenhando. Nós não estamos nos empenhando em fazer o grande papel da igreja, que é influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, integrar essas pessoas para que elas conheçam ao Senhor Jesus. Irmãos, se nós exercêssemos essa influência que nós temos, porque quando a gente quer uma coisa, a gente procura fazer até conseguir. Olha, eu sou um candidato aí de alguma coisa, né? Eu consigo influenciar todas as pessoas a me acompanharem. Não é verdade? E para ir para o céu, quantas pessoas nós estamos influenciando, levando para o céu? Nós não nos reunimos, o propósito do culto não é só os cânticos, de vir aqui para a igreja e cantar. Vamos cantar aqui. Às vezes até louvamos, cantamos aí para passar o tempo, para chegar o momento da mensagem. Não, esses não são os propósitos do culto. Hoje nós estamos tão negligentes, não estamos empenhando nem mesmo numa oração em espírito. Quando alguém está fazendo um apelo para outra pessoa aceitar Jesus, muitas vezes nós não fazemos mais nem oração em espírito, para que as forças, as potestades do mal liberem, soltem aquela pessoa para que ela aceite Jesus como Salvador. Nós não estamos mais nos empenhando, nós estamos ficando despreocupados. Isso aí, irmão, pastor, o que você está fazendo? Eu estou aplicando uma vacina. Isso aí é esfriamento do amor, que Jesus falou que nos últimos dias ia acontecer. Mas nós não vamos deixar acontecer aqui nesta igreja, não. Aqui não, aqui ela vai continuar uma igreja amorosa, uma igreja fervorosa, uma igreja que sabe o seu verdadeiro papel, sabe por que foi chamada. Louvado seja o nome do Senhor.
Sabe por que foi chamado? Os cânticos, a mensagem que só vem porque já acabou o tempo de louvar, agora já está chegando na hora de terminar o culto. Não. As pessoas que são integradas na igreja, elas devem se sentir atraídas. Elas precisam se sentir atraídas. Como uma criança. Uma criança, quando vê um brinquedo, ela vê um brinquedo, ela se sente atraída, ela vai atrás do brinquedo. Ela vai atrás do brinquedo, ela se sente atraída. Um casal de jovens, quando vê uma moça bonita, um rapaz bonito, se sente atraído e vai atrás. Procura se aproximar, procura estabelecer um relacionamento. Alguém que vê um emprego com um salário bom, se sente atraído e vai atrás do emprego, se esforça. Mas nós também precisamos proporcionar a essas pessoas que elas se sintam atraídas pelo bom testemunho da igreja. Pelo bom testemunho da igreja. Pela mudança, pela transformação realizada na nossa vida. Pela transformação realizada na nossa vida. Ora, alguém que outrora era um viciado, que estava aí perdendo tudo, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a moral na sociedade, mas que encontrou Jesus e agora é liberto pelo Senhor. Esse testemunho, se ele for levado, se ele for visto por outras pessoas que estão nessa mesma condição, elas vão ser atraídas para o Senhor. Atraídas pelo bom testemunho, atraídas pela relevância da igreja na comunidade. Qual a relevância da igreja na comunidade? Estamos aqui há 50 anos, acabamos de completar aí 50 anos. Qual a relevância desta igreja para a comunidade? Qual a importância dela? O que ela tem feito de importante aqui para a sociedade, para essa cidade? Isso fará com que as pessoas sejam atraídas para a igreja, pela sua recepção, pela maneira como ela é recepcionada. Tudo isso fazem parte de um contexto, mas o principal motivo de atração, que seja a cruz de Cristo, seja a morte do Senhor, seja a salvação, seja o desejo de ir para o céu. Jesus, Ele é quem atrai. Quando nós abrimos a Bíblia aqui nesse Evangelho de João, se você abrir aí no capítulo 12, versículo 32, diz assim, ó: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei até mim. Jesus, que Ele seja a principal causa de atração da igreja. Da igreja. Às vezes nós elaboramos tantas atrações que não são Jesus. Procuramos um cantor famoso para atrair, procuramos um pregadorzão famoso, né? Damos sopa, fazemos tanta coisa para atrair, mas a principal fonte de atração precisa de ser a cruz de Cristo, a salvação, a salvação. A salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E nós, a igreja, é que detemos este conhecimento desta necessidade. As pessoas, quando vêm, eles não têm essa radiografia, não, eles não percebem isso não é perceptível a eles, mas é perceptível a nós. Nós não podemos deixar isso passar imperceptível e devemos cumprir o grande papel da igreja de integrar a igreja, as pessoas à igreja, para que elas sejam salvas, para que elas tomem conhecimento. Nós aqui precisamos nos preocupar, assim como a mãe de uma criança, de um bebezinho, que não sabe qual é a hora que ele quer se alimentar, que ele precisa de ser amamentado, mas a mãe sabe. Assim também nós, com essas pessoas que ingressam dentro da igreja, nós sabemos o momento de alimentar essas pessoas, nós sabemos qual é o alimento adequado para essas pessoas, ou se não sabemos, pelo menos precisamos saber, deveríamos saber, porque este é o grande papel da igreja aqui na terra. Este é o grande papel da igreja aqui na terra, proporcionar isso para as pessoas, fazer com que essas pessoas alcancem também a sua salvação em Cristo Jesus. Esta é a importância do nosso ministério aqui na terra, essa importância. Mas pastor, é a igreja? A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós, essas pessoas é o seu vizinho, é o meu vizinho, é o meu amigo, é o meu parente. É essas as pessoas que precisam ser alvos desta mensagem de Cristo nosso Senhor, que nós não podemos negligenciar esta mensagem, nós não podemos deixar de anunciar esta mensagem, porque ela foi entregue para nós. Se o próprio Senhor Jesus disse, olha, de maneira nenhuma eu lançarei fora, como é que nós podemos então lançar? Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir, nós temos que empenhar, deixar a timidez de lado, e saber que este verdadeiramente é o nosso papel, que nós precisamos exercer ele aqui na terra, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos e levá-los até a presença do Senhor, o nosso Salvador. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecer o excelso sua amor. Meu Jesus, ao sofrer lá na cruz, para salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi